Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ponto de Vista Legal. Eu sou a Babi Albuquerque. E eu sou a Gabi Dias. Hoje nós temos um convidado que vai trazer este podcast para uma nova era. Não, os bastidores já renderam muitas risadas, você não tem ideia. Deu muita risada, vamos com certeza ter um bate-papo aqui super disruptivo. Mas antes, por favor, Gabriela Dias. Eu vou falar pra vocês da Revolut, nossa parceira. Gente, vocês que estão acompanhando o Ponto de Vista Legal, ou deveriam estar acompanhando o Ponto de Vista Legal, já sabem que a Revolut é uma plataforma inovadora para quem atua no mercado imobiliário. Você que precisa fazer aquela due diligence, aquela pesquisa, tirar certidão, aquele negócio chato, maçante. Use essa plataforma que vocês vão ver que não é maçante, é muito mais prático ter uma plataforma digital para fazer tudo para vocês, que já tem análise ali, é só você ler e explicar para o teu cliente. Também tem como fazer contratos de locação, contratos de compra e venda, tudo com seu logo, tudo personalizado assim, ó, maravilhoso. Entre aqui nas redes sociais da Revolut, no site da Revolut e conheça um pouco mais. Dito isso... Bora para esse episódio. Estamos aqui hoje com ele, nosso querido Miller Oliveira, que é nada mais, nada menos do que advogado, empreendedor, gente. E olha, o empreendedorismo dele Foi além. Foi além do empreendedorismo, adorei. Ele que é líder jurídico do escritório Guimarães e acompanha a nossa querida Valéria. Junto com a Acelera. No Acelera, então tá passeando aí pelo Brasil inteiro. Já fica o convite também para vocês assistirem o episódio da Valéria também, depois. Ele é a pessoa que está por trás de um dos maiores, presta atenção, um dos maiores perfis jurídicos. Com vocês, Miller, vambora. Vamos falar de tudo. Vamos falar do Metas, vamos falar de tudo. Sejam tudo. muito bem-vindos. Obrigado. Ai, gente, vai ser Inclusive, muito eu acho que é a legal. primeira vez que eu falo do Metas publicamente. Não, eu gente. administro o Metas. de advogado. Porque assim, vamos Novidade, break news. Vamos lá. Vocês têm medo de gravar? Vamos começar aqui levando bronca a todo mundo. Vocês Todos. têm medo de abrir a câmera e gravar? Mas a gente fala muito sobre isso, que é importante você aparecer, mas não é só isso, é você estar nas redes sociais de alguma forma. Sim. E você fez o perfil crescer e você nem aparece nele. Conte pra nós como que foi isso, como que é essa história, como você caiu na advocacia. É, conta tudo, desde o começo. Tudo ok. Na advocacia, eu realmente caí, porque eu não queria. Eu queria fazer jornalismo, morava em Brasília, ganhei uma bolsa de estudo do GDF, só que eu venho de uma família carente. Minha mãe ganhava um salário mínimo, limpava a escola, e ela falou, você ganhou 75%, esses 25% eu não consigo pagar. Então, continuei estudando, e aí eu consegui passar no Enem. O ano que eu fui chamado para o ProUni, teve a terceira chamada. Eu acho que só tem 2, né? A terceira é na metade do ano. É a repescagem da repescagem. Exato. E teve em março do ano que eu fui aprovado e me convocaram. Só que eu passei para administração. Nada a ver. Vamos, né? Tô fazendo nada. Uhum. Só que aí quando eu cheguei na faculdade falaram que não tinha mais Nossa. a vaga de administração. E me ofereceram história, pedagogia ou direito. E imediatamente eu falei... Direito. Não, Mentira! história. Gente, eu nunca me vi advogando, nunca na vida, Nossa, nunca. que doideira. E aí, a atendente também fez cara de surpresa quando eu falei, nossa, eu vou querer história. E minha mãe trabalhava em escola. Ela também eu deve ter pensado que essa era a acompanhava. última opção. Exato, tipo assim, que louco, né? Ela falou, yes, conseguiu uma vaga pra história. Desculpa, historiadores. Perdão. Perdão, companheiros. Aí, eu peguei e falei pra ela, eu falei, não, eu quero história. Ela falou, você mora com quem? Eu falei, com a minha mãe. E nisso, era o penúltimo dia de entregar a documentação, que era numa sexta-feira. Ela falou, olha, faz o seguinte, vai pra casa, conversa com a sua mãe, segunda-feira é o último dia, você vem e confirma a sua matrícula. Ele tá pensando, ele tem opção de direito, pedagogia, ele vai escolher História. a gente vai ser cancelada pelos historiadores. Desculpa, história é super importante. Por favor, e eu amo. E nós temos história do direito, né? Sim, como matéria. sim, é muito importante, é muito exatamente. importante. Tá vendo? Todo mundo passa. pela Vou história. corrigir. Enfim. Fui pra casa, cheguei, contei pra minha mãe falou, você vai fazer direito, né? Lógico, né? Eu falei, não, pensei em fazer história. E aí, você tá ali naquele meio. Eu vivia na escola com ela. Então, eu estudava num turno, no outro eu estava com ela, conversando com todo mundo. Não saía da escola.
Então eu amava aquele mundo, entendeu? Minha mãe pegou e nós somos cristãos e acreditamos muito em revelações, Uhum. o que Deus tem para poder te falar. E ela pediu para eu ir para a igreja, e aí realmente aconteceu de na igreja uma pessoa virar para mim e falar que ela me via fazendo direito. E aí Nossa. foi assim, eu chorei muito, porque aí eu vi Imagino. que, caramba, eu tenho que fazer isso, é algum propósito. Então, Uhum. foi por um propósito. Legal. Voltei na segunda, fiz Deus minha te mandou ir matrícula. fazer direito. Exato. Primeiro período, odiei. Eu cheguei na sala, já tinha gente de social. Ai, Eu falei, gente. gente, Mas tem uma na galera minha que também vai, tinha. primeiro período. O que eu É. fazia? Eu estudava à noite. A galera sai do Dava a hora do trabalho. culto, tinha uma igreja que a gente frequenta na rua da faculdade. Hum. Eu saía na hora do intervalo, eu ia pra igreja. Mentira, você fugia. Gente, as pessoas fogem da faculdade pro pra ir pro bar. E Eu ele fugia fugia pra ir pra igreja, né? Você vê como ele é fora da curva. Totalmente. Exatamente, Meu Deus do céu. totalmente fora da curva. E até hoje eu vou pra igreja. Não tenho problema algum. E como a gente Sim. conversou antes, Sim. não é por causa disso também que eu não frequento outros lugares. Sim. Enfim. E comecei no direito e odiei. Odiei o primeiro período. No segundo, eu mudei pro turno da manhã. Chegava sempre atrasado, porque eu odiava. Então, eu chegava perto do intervalo, já para poder ir pro intervalo e acompanhar só as 2 últimas aulas. Nossa. Foi um caos. Você é um péssimo aluno. Detestava meus colegas de turma, não tinha Meu caderno. Deus. Já teve professor brigar comigo, tipo, chamar e falar: cara, você é tão inteligente porque você não traz caderno, você faz prova com o que você escuta dentro da sala. Se você se esforçar um pouquinho mais, você vai ser um aluno melhor, você vai ser um profissional melhor. E aí eu tentei desistir da faculdade, e mesmo assim, minha mãe conversou e tudo, eu falei: não, vai ser isso aqui. Aí entrei para trabalhar numa empresa de telefonia, e trabalhava num shopping, até que um dia, chegando para trabalhar, eu desmaiei no shopping. Meu Deus. Acordei já na enfermaria, me levaram para o hospital e eu fiquei 7 dias com as pernas atrofiadas. Não levantava Oh, meu da Deus. cama, te juro. E nisso, os médicos fizeram uma bateria de exame e nada, e eu comecei a fazer acompanhamento médico, então eu fiquei de atestado do trabalho, e até que eu cheguei no hospital e não tinha médico para atender, tinha um obstetra. Nossa. Quer dizer, eu não tinha médico, eu tinha um obstetra. Como se obstetra não fosse médico. Obstetra Não tinha também é médico médico. específico que você precisava. A gente já acabou Senão- com os historiadores, com os Oh, médicos. Meu Deus do céu. Esse Cancelamento. Eu vou episódio, sair daqui cancelado. cancelamento vem, esse vem. Gente, o último episódio do ponto de vista legal. Foi um prazer estar com vocês esse ano. E aí, conversando com ele já é um senhorzinho mesmo. E foi na cidade da minha mãe, então todo mundo conhecia ele. Minha mãe mora em Planaltina, Goiás. Minha mãe mora numa cidade que tem até apelido, que o apelido é Brasilinha. Eu falo, gente, eu sou tão privilegiado que eu morava numa cidade que tem apelido. E aí, todo mundo conhecia esse médico. Ele virou pra mim e ele falou: o teu problema é psicológico. Não. Vou te encaminhar para um psiquiatra. Aí eu falei, pronto, surtei mesmo. A ponto O do direito seu corpo acabou comigo A ponto mesmo. do seu corpo parar. Sim, aí... Isso que ele ainda nem tinha começado a profissão. Exato, eu tava na metade do curso. Imagine agora. Meu Deus do céu. Aí ele me encaminhou pro psiquiatra. Nisso, eu fazia caravanas da igreja, eu era líder de jovens na igreja, eu era muito envolvido na igreja. E trabalhava em shopping, estudava. Então ele falou, você tá sobrecarregado, você precisa se afastar um pouco dessas suas atividades, do trabalho. Naquela época não existia a palavra burnout ainda, né? Não Ainda. tinha. E aí ele falou que provavelmente era síndrome do pânico. E aí, realmente, teve vezes de eu ir trabalhar e... Olha só que louco, teve um colega meu que estudava comigo e ele trabalhava no metrô. E aí, uma vez, eu acabei passando mal no metrô e ele ficou sabendo, porque ele Nossa. trabalhava lá. Eu acho que viu, enfim, ou comentaram com ele, e aí eu acho que ele viu nas imagens que era eu. E aí, até que eu fui fazer o acompanhamento pro síndrome do pânico, me afastei das minhas atividades, depois afastei pelo INSS, foi uma humilhação a perícia, porque Eu o imagino. médico virou pra mim e falou: nossa, você é tão louco, tá querendo viver às custas do governo? Eu não acredito, Juro. gente. Então, assim, foi péssimo, mas fiz todo o acompanhamento, foi muito bom. Assim, em relação a melhorar mesmo, conseguir identificar quando ia ter crises. Uhum. Então, sabia o que passar para a família. Até então, a gente não sabia, pensa.
pernas atrofiadas, cara, do Sim. nada. Eu tive alopécia. Nossa. Então, meu cabelo aqui atrás começou a cair, deu ferida. Foi loucura forte mesmo. mesmo. É, foi bem punk, O porque corpo era algo sente. muito novo pra mim. Apesar da minha mãe ser diagnosticada com depressão, mas era totalmente diferente. Sim, Uhum. com Era um mundo certeza. novo. Eu tinha, eu acho que 22 anos. Nossa. Então, fui afastado pelo INSS, passei por isso. E quando Só um eu adendo, voltei... ironia do destino. Hoje você é líder de advogados no escritório renomado de Direito previdenciário. Olha só. Mas, cara, eu falo, tudo foi O um mundo propósito. não dá voltas, querido. Ele não capota. dá voltas. Ele capota. E aí, quando acabou o meu período de afastamento, eu voltei pro trabalho e eu pedi desligamento. E aí, nossa, o pessoal me acolheu de uma forma, assim, incrível. Que bom. Então, eu consegui que eles, na verdade, me demitiram para eu poder Que bom. receber todas as minhas verbas e tudo. Aí, uma amiga minha, do nada, me liga e fala, vai ter a prova para estagiário da DPU, Defensoria Pública da União. Aí eu falei, ai, como que é a prova? Aí ela falou, é dissertativa. Eu falei, não vou. Tá doido? Eu não vou conseguir fazer uma prova dissertativa. Ela vai, já te Tem nada de inscrevi. xizinho. Aí ela, já te inscrevi. Fui fazer a prova. Antes de fazer a prova... Gente, é sério, parece loucura. Mas foi assim. Minha mãe teve pneumonia. 6 meses depois, eu tive pneumonia, que aí foi quando eu fui fazer a prova. E 6 meses depois, meu cachorro morreu de pneumonia. Nossa. Foi uma loucura. Enfim. Aí, fui fazer a prova na DPU e eu lembro como se fosse hoje. Era uma mesa redonda, 3 pessoas ali sentado fazendo a prova. E eu tossia, e eu tinha que sair pra ir Tadinho. ao banheiro. Enfim, passei em 5º lugar. Minha amiga que me inscreveu passou em 19º lugar. Gente, ela Fui deve chamado ser a raiva primeiro. da vida dela. Ela foi... Ela falou, se não tivesse colocado, você era Tá 18º, vendo? não era 19º. Ela me xingava tanto, enfim, mas ela conseguiu. A gente foi trabalhar no mesmo lugar, gabinetes diferentes. Mas no dia que me convocaram, eu jurava que eu ia pra onde? Pro criminal. Era a única parte do direito que eu gostava. Chamava atenção e tudo, né? Imaginava que era filmes e séries americanas. Todo mundo tem Todo mundo essa... acha. Todo mundo. Aí, quando eu cheguei no RH, falaram, não, você vai pro gabinete de previdenciário. Aí eu falei, hã? O que é isso? Foi trabalhar com o perito, inclusive. Aquele perito lá, sabe? Gente, aí foi que eu descobri. Ela falou, não, você vai trabalhar com o INSS. Que doideira. Gente, que Foi aquela loucura, porque- humilhação. Exato, eu acabei de ser afastado pelo INSS. A gente nem Fui humilhado nem naquele tinha lugar. previdenciário na faculdade. É. Mas aí foi bom. Quando os assistidos viam e relatavam o caso, eu entendia como que era. Sabia que realmente eles eram, Porque assim, você tinha por passado pelo vezes outro poderia ser lado. Você foi mais humilhado, humano assim. no atendimento. Muito mais. E aí, a defensora que trabalhava comigo, a doutora Isabela, Karen, meu Deus do céu. Eu chamo ela de mãe até hoje. Sou muito grato a ela, porque era um gabinete que ela ensinava mesmo. Então, do início ao fim, de atender o assistido, né, fazer a peça, acompanhar ela em audiência, Nossa, que demais. foi muito bom. Depois eu fui pro IGF, e aí me indicaram pra trabalhar lá, e eu fui pra central de perícias do IGF. Gente, eu passei por todas as perícias que tinha na vida, no INSS, na Resumindo. Justiça. De todos os lados Não, possíveis. e olha só, isso é, assim, né, uma ironia mesmo do destino, porque você tinha passado pelo processo de estar do outro lado antes disso tudo acontecer. Então, se tem uma coisa que Deus te mandou fazer, foi realmente advogar Exato. nessa área de alguma forma. Foi muito louco. E aí eu fui pra central de perícias no IGF. Então eu já tava mais pro final da faculdade. Aí eu me apaixonei pelo previdenciário. Nossa, e eu amava. E meu TCC foi sobre desaposentação na Que legal. época. E eu fiz o TCC meses depois, o STF veio e negou a desaposentação. Então eu falei, graças a Deus eu tenho que entregar meu TCC. Eu falo, cara, eu sou muito sortudo. Sou muito sortudo. Verdade, Enfim, entreguei o TCC, foi tudo muito bom. E uma semana, 15 dias antes de terminar a faculdade, aí eu estava ainda no GEF, mas eu estava trabalhando também num outro escritório particular com direito previdenciário. E aí lá eu conheci um advogado de São Paulo, e ele mandou depois a namorada dele, e era para um amigo dar um treinamento para ela e para amiga dela sobre previdenciário. E ele não se sentiu seguro. Aí ele pediu para eu poder participar. Que legal. Só que
igual com a gente, se encontrou e deu match. Aham. Encontrei ela quando a Priscila abriu a porta lá no desembarque em Brasília. Aquela ela já energia. veio. E ela cearense, ela, tu que veio me buscar? Aí eu falei, e não reclama, não. Cara, ali deu match, viramos amigos. Ela chegou em São Paulo, falou pra ele: olha, foi muito legal. Mas traz ele pra São Paulo pra gente poder ter um treinamento. Cara, e aí as portas foram se abrindo. Aí eu vim pra São Paulo. Um dia antes de ir embora pra Brasília de novo, ele me fez a proposta de trabalhar com ele no escritório. Nossa, que legal. legal. E aí, quando eu falo que tipo, eu acredito muito nos propósitos de Deus, eu liguei pra minha mãe. E aí eu liguei pra ela pra falar da proposta que eu tinha recebido. Só que minha mãe, na hora que eu falei, mãe, aí ela falou, eu já sei, te fizeram uma proposta pra ficar aí. Aí eu, como assim? Aí ela falou, quando você tava arrumando a mala pra poder ir, eu já tava sentindo que você não ia voltar. Nossa. Que aí é o seu lugar. E eu nasci em São Paulo, né? Eu fui criado em Brasília, mas em São Paulo não. Nasci no litoral. Aham. Caiçara. Caiçara. São Paulo. Isso. E eu não me via. Em Brasília é muito concurso público. Então a maioria dos meus amigos queriam Sim. fazer concurso. E eu não me via. Eu falava, eu não queria fazer direito, não. Mas já que eu fiz, eu quero advogar. Então, Sim. pra mim, viver o direito era isso, ter que advogar. Então eu voltei pra Brasília na quarta. Cheguei em casa e falei pra minha mãe, tem que arrumar as coisas pra ir pra São Paulo. Ela falou, mas você vai quando? Aí eu falei, eu vou segunda. Nossa. Aí Foi muito já rápido. Foi tudo muito rápido. Eu morava sozinho com ela, então pra ela foi um sofrimento muito grande. Imagina. Filho único. Não, eu tenho mais irmãos, por parte de mãe, eu tenho 2. Só que só morava eu e ela, eles já eram casados, e a gente era sim. muito apegado. Eu falava que eu não ia casar, que se eu fosse embora eu ia levar ela. Tadinho. Então, até hoje, gente, muito grudado. Graças a Deus, imagina. esse ano ela casou. Ah, Oh. 66 anos. Maravilhosa! Casando. Coloca um monte de novinha no chinelo, tá? Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Eu tenho uma- acho que eu que devo ficar até no chinelo. Eu tenho uma prima que ela fala: meu Deus, até Margarida casou e eu não. Gente, eu falo isso, a Gretchen teve 17 casamentos e eu não consegui ter um até agora. Por isso, Socorro. talvez ela pegou um teu. Caramba, cara, que coisa de louco, assim. Parabéns, dona Margarida, pelo casamento. E tem uma tia minha, eu acho que ela casou umas 6 vezes. A irmã dela, mais velha. Aí Olha gostar aí, de tá casar, vendo? né? Ela gosta bastante. Ela mas já tá há enterrou muito quantos tempo maridos? casada. Já enterrou o marido. Enterrou as 5. Já enterrou o marido, já anulou o casamento. Meu Enfim, Deus, já teve todas ela as tem todas as experiências. histórias. Já. Loucura! Uma Enfim. loucura. Vim embora pra São Paulo e tanto é que eu voltei pra colar grau. Eu ainda não tinha colado grau e eu já Nossa. atendi os clientes Que no legal. escritório. Ele, assim, abriu portas pra mim. Eu falo, sou muito grato ao Adriano por causa disso. Ele me trouxe sem conhecer o meu profissional, o meu pessoal. Viramos muito amigos, né? Vim pro escritório dele, depois saí, fui pra outros escritórios, voltei pro escritório dele, aí saí novamente, mas é uma pessoa que eu sou eternamente grato por isso. Fiz minha OAB em São Paulo mesmo, e aí foi outra história muito louca, porque Conte-nos. eu fui fazer uma revisão no Legale. Quando eu cheguei... Ai, eu tenho uma pós no Legale, Ah, eu gosto dele. Inclusive, à época, né, o dono do Legale, que era o Edinho, vocês precisam convidar o Edinho. Edinho, Tá venha, convidado. tá super Ele agora convidado tem, já. ele tem a I9, educação, Ah, cara, ensino de sim. qualidade do mesmo jeito, com Tá super grandes convidado profissionais. já, venha. Segunda-feira, inclusive, estarei com ele. Ah, Então, então você já pode falar pode pra ele. fazer a Já- ponte. já vou fazer a porque ponte, Ele está já. convidadíssimo. E fui estudar no Legale. A época é que tava tendo manifestação, acho que da passagem. Enfim, é uma Ah, em manifestação que eu acho 2013 que isso começou. daí, não era? Não, 2015. Foi em 2015. Tá. E aí o Legale era ali no Anhangabaú, em Sim, frente ali sim, à sim. biblioteca. Sei. E eu comecei a ir, aquela loucura toda. Depois eu falei, eu não vou mais estudar naquele lugar, não, com aquele tanto de manifestação que tá tendo ali no centro. Ainda não tinha as aulas online 100%, Não, né? mas as aulas que eu tive foram incríveis. Sensacional. Incríveis. Eles Aí, são primeira demais. fase, o que que eu fiz? Eu morava numa república. Que quando eu cheguei em São Paulo, eu fiquei um período num hotel, que o escritório alugou. Que, na verdade, a secretária alugou um hotel, mas quando a gente chegou era um motel. Cheio de espelho no teto. O Adriano e a Priscila, quando abriu a porta, a Priscila, amor! Que isso? Aí ele falou, foi a Fê que alugou. Ela deve ter falado, já entendi, já, tá bom. E aí aqui em São Paulo, Secretária foi demitida no dia seguinte.
Gente, e aqui em São Paulo confunde. Tem uns Hs que parece M, M que parece H. Não, se a pessoa não for Então a foi fundo, mais dá ou pra menos, confundir. Cara, mas foi legal. Eu, assim, quando eu vim embora, eu terminei meu namoro. Então, eu tava solteiro. Pelo menos eu podia colocar no aplicativo com local. Sensacional. E aí, enfim, voltando. Fui fazer a primeira fase. Eu saí, né, desse hotel. Aí fui compartilhar apartamento. Fiz amizades, morava só com mulheres. Aí a minha melhor amiga ali dentro do apartamento se mudou. E eu falei, vou embora também. Nossa. E aí, procurando pra poder ir embora, eu descobri uma república no Bexiga. Nossa, Cara, ali tem e pra mim era várias. tudo aventura. Eu imagino. Essa, nossa. Você era divertiu maravilhoso. horrores. O quê? Eu vivi São Adoro. Paulo. É isso. Raiz, né? Um São Paulo raiz. Muito! Tanto é que o taxista que foi me deixar, ele já me conhecia. E aí, quando chegou na porta da República, e foi assim, eu vi pelo site, e aí eu vi que tinha sido gravada uma novela da Globo, lá, linda, a República, a coisa mais linda. Quando chegou na porta da República, ele virou pra mim e falou, É aqui? Miller, é aqui que você vai ficar. Aí eu falei, esse é o endereço. Gente, 80 pessoas. Nossa, muita gente. O meu quarto dormia 6 pessoas. Misericórdia. Sério. E aí tinha um gringo que ele ia estudar português, ele estudava de madrugada, porque ele trabalhava o dia inteiro. Então, assim, era um caos. Imagina. Era muito louco. Pessoas, assim, Totalmente incríveis, diferente. diferentes de mim, de tudo. Mas de isso é tudo. legal. Religião, essa mistura raça. de cultura. Nossa, era É maravilhoso. uma mistura de cultura e foi, assim, incrível. Nossa, eu aprendi imagino. muito, eu vivi muito. Aí, na semana que eu pensei em me mudar, já estava procurando outros lugares pra morar, eu conheci o Everton, que é meu irmão, assim, de alma em São Paulo. Conheci e sabe aquela amizade que você conhece a pessoa e você quer levar ela pra vida já o primeiro dia da gente ir pra Paulista, sentar, comer dogão e, assim, abrir a vida um pro outro. Parece que você conhece há anos, né? É, eu falei, não vou embora. Aí no mesmo dia ele falou, não, vamos conversar com o pessoal na recepção pra você mudar pro meu quarto. Pronto. Aí viramos, assim, Best melhores friends. amigos. Não desgrudava Best mais. friend forever. Muito. E fui fazer a primeira fase da OAB. E como que você estudava nessa bagunça toda, pelo Nesse amor de Eu Deus? estudava no escritório. Então, como eu não tinha Ah. família, eu ficava no escritório até mais tarde, estudava. E aí, óbvio, com a ajuda do Legale. Enfim, fui fazer a minha primeira fase. Só que uma noite antes, no sábado, o Everton vira pra mim e fala, eu queria ir pra balada. Eu falei, mas eu tenho prova amanhã. Pô, Everton, meu. Ajuda nós. Cara, quando ele ouviu isso, Meu, pelo amor de juro. Deus. Aí ele falou, não, a gente vai e só toma um espumante, que ele adora fumar. Ele só toma um espumante Caiu e vem no embora, golpe. eu não tô Nunca bem. é só o espumante. Gente, eu falei, tá bom, vou pra balada. Fui pra balada uma noite antes da primeira fase. Misericórdia. No outro dia, mal, indo fazer a prova. E aquela Agora vem ressaca o soco moral. no estômago das pessoas, que eu quero só ouvir. Fiz a prova, cheguei na República, fiquei esperando dar o horário pra, né, ver o gabarito. E era assim, eu vendo o gabarito contando e ele do lado rezando. Amigo, vai dar tudo certo. Meu, coitado, ele deve ter ficado com peso na consciência. Ele- Você deve ser Eu da fiquei- culpa vai ser Ele minha, falou amigo. que já tava separando Porra. dinheiro pra eu pagar novamente a inscrição. Tadinho, ô Everton. Você quer um abraço, né? Tadinho. E eu contando, gente, quando deu 39. Quando deu 40, Ai, nossa. eu Dá fiz alívio. 41 pontos. Gente, dá um alívio. 41 é 80, né? 41 é 80. Tem essa, é igual gente, os 6 independente. é 10. Não, 40 é 80. Gente, 40, 80. independente, não tem na minha carteira falando minha Exato, pontuação, é minha isso, nota. não, mas- Exatamente. Mas, gente, a pontuação da prova é exatamente isso. Você tem que ter a pontuação suficiente pra passar. Se é Independente 40, que 41, foi. Se foi 39, Exato. depois um foi com recurso. Eu não vou tem contar um problema. negócio. Eu fiz 38 e só passei porque eles Encontrei mais uma sortuda. Gente, eu nem lembro a minha Juro. quantidade. As pessoas odeiam a Gente, gente, eu tá? chorei no dia dos namorados no Outback aqui, ó. Tá vendo? Minha amiga, eu fiz 38, sou inútil. Aí eles anularam, eu, no outro dia, tenho 40, tenho 40. Bora pra próxima. Amor, Isso! Pula pra E próxima isso não fase. faz a gente menos ou mais advogada, a gente Não. só precisava da pontuação. Exato. É isso aí. E Cara, a- isso é uma humilhação, viu? Então- Porque tem gente que estuda,
não dorme 24 horas pra fazer a Exato. prova, o cara vai... Não, na dissertativa eu deixei 2 em branco. Quando eu falo pros meus amigos, Nossa. eles falam, eles ficam putos. Porque assim, na época da faculdade, igual eu falei, era aquela pessoa de não levar caderno. Cara, eu usava todas as minhas Privilegiada, faltas né? possível. E Queridinho de Deus. pra não ultrapassar a falta, às vezes eu pegava atestado pra abonar. Não façam isso em casa, crianças. Por favor, não façam isso, tá? Mas assim, não era atestado frio, tá? Não era falso, era real. Passava o perrengue de ter que ir no médico. Exatamente, Eu mentia, exatamente. colocava detergente no olho pra falar que era coisa de bicho. Colocava. O meu professor Lousada, inclusive a Valéria conhece. Ai, eu não aguento. Cara, o Lousada, ele falava, certeza que esse teu atestado aqui é de bar. Jesus. Então, eu saí comemorando. A gente saiu naquela rua lá do Bexiga gritando, ninguém entendia nada. Parecia carnaval. Exato! Nossa, uma felicidade. O pessoal na República que sabia que eu ia fazer a prova, todo mundo comemorando, Que como legal. se fosse vitória de todo mundo. O Everton feliz porque economizou, né, o dinheiro dele. O Everton pagou Ai, a amiga, saideira. agora vamos tomar outro espumante. Foi exatamente O Everton isso. pagou a saideira, certeza. Aí eu falei, agora se preparar pra segunda fase. O Adriano e a família dele iam pro Ceará e eu ia com eles. Ele falou, não, você não vai, você vai ficar em São Paulo estudando. E aí eu fui estudar, e o professor de penal, que eu vou fazer penal, a segunda fase, ele falava assim na revisão, que eu fiz também no Legal, e ele falava na revisão. Gente, olha, eu acredito que vai cair ou essa peça, ou essa, ou essa. Aí eu, na fé de Cristo, eu falei, então eu vou estudar só essas que ele tá Não falando. acredito. Juro. E caiu exatamente aquele que falava que Nossa, poderia que cair. bênção. Sério. E Imagina. aí eu consegui passar Arrasou. também. Então, cara, minha vida é essa, é uma adrenalina. Às vezes eu procrastino as coisas, mas dá certo. É na fé, entendeu? É na fé que vai dar certo. Mas isso é o bom do brasileiro, É né? isso. O brasileiro tem esse jeitinho que no Não, final dá eu vou certo. falar isso aqui porque talvez tenha gente que passa por isso. E aí fica se martirizando. A maioria das pessoas, na verdade, deixa tudo pra última hora. Eu falo que a minha psicóloga fala que eu gosto da adrenalina do quase. Porque tá cheio. Tem uma semana ainda, tem 2 dias. No último dia, falta 45 pro segundo tempo, eu tô lá. E dá tempo, é isso. Gabriela Pereira também veio aqui e falou: gente, eu só faço isso porque dá sempre certo. Exato, se não der tivesse certo, errado, eu eu não mudava. fazia. E time que tá ganhando não se muda, Exatamente. Então, imagina. E se eu ficasse estudando? E se eu não tivesse ido pra balada? Será que eu ia passar? É uma Mas possibilidade. é porque também. Não, mas é uma possibilidade, porque é muito psicológico essas provas. Você fica muito nervoso. As pessoas não passam por nervosismo. É. Exato. E não por falta de capacidade, mas é que fica muito nervoso. Não, você foi relaxar, não foi Ai, lá, tomou foi. espumante. Não, tranquilo. eu lembro. E no dia de fazer Já a tô prova. ferrado mesmo, eu vou fazer o O que é meu um pum pra quem já tá cagado? Tem uma amiga minha, a Natasha, e aí a Ná, ela falava assim, eu virei pra ela e falei, Ná, qual a dica que você me dá pra primeira fase? Leva chocolate. Ela falou, leva chocolate e faz o seguinte, quando todo mundo estiver abrindo o caderno, que tá aquele barulheiro inteira na sala, não faz nada. Fica sentado, relaxando. Quando todo mundo começar, aí você começa a abrir o seu caderno. Ela falou, porque dá um desespero, Dá. todo mundo abrindo junto, aquele uma barulho de ansiedade, folha. dá Dá mesmo. Então, acho que isso também deu muito certo. Eu Arrasou. foquei nessas coisas. E eu acho que a Dicas ótimas. balada, a Ana falar pra eu relaxar antes, eu acho que foi dando certo. Se E for pra a ser, revisão, Deus vai que, querer e tipo, pronto. E cada um tipo tem sua isso. técnica, né? Cada um funciona de um jeito. Tem gente que precisa ali da pressão, mas assim, a maior parte dos cursinhos, quando tá chegando a prova, é um dia antes não estuda. Um É. dia antes sai, relaxa. Não Eu vai pra levei bem balada. a sério. Não vai pra balada encher a cara, mas tipo, descansa, Descansa não em fica casa, pensando. né? Foi exatamente isso que você fez. Do Assim. seu jeitinho, deu super certo. Deu muito certo. Cá estou. Cá estou. Advogando. E aí, eu saí do Adriano depois. E fui fazer uma entrevista, passei na entrevista, era pra previdenciário, só que chegou lá, a dona do escritório falou, então, o previdenciário eu gosto muito, eu tenho ciúmes do previdenciário, você vai ficar em família. Eu falei, oi? Não acredito. Como assim a vida inteira? Tirou você da sua zona de conforto. Total. E aí, quando eu me vi naquela situação, tipo, vou ter que aprender sobre direito de família. Eu comecei a gostar. Quando eu me vi, eu estava apaixonado pelas histórias, por tudo. E aí, eu sou muito fofoqueiro. Então, aí eu me Tem uma coisa legal, é fofoca encontrei. jurídica. Exato, eu me É encontrei. direito de família, então, meu filho, ó, tem Não, um porque eu quero monte. divorciar. Tá, querida, mas por quê? Ai, porque... Não, eu preciso saber dos detalhes.
pode me contar, eu quero saber tudo. Eu preciso colocar, talvez, no processo. Eu tenho que Arrasou. saber o que eu preciso e o que eu não A preciso. minha pós em Direito de Família é no Legale. Olha aí, tá Eu fiz vendo? no Legale. Tem que fazer na Inove agora. Não, agora eu não vou fazer Direito de Família não, meu Não, filho. mas Agora já outra era, pós. Direito de Família já foi. Então, ele vai vir aqui e a gente vai conversar sobre isso. Exato, por favor. E quando eu me vi nesse mundo do direito de família, eu amei. Mas eu amei, assim, divórcio e alimentos. E aí as histórias eram, assim, as mais absurdas. Eu fiz um divórcio nesse escritório que eu tava, a cliente virou lá na hora da audiência e falou: não, mas eu não quero o carro dele, eu não quero a máquina. Eu só quero que deixe eu morar na parte de cima da casa. E a única exigência que eu faço é que ele não fique com as minhas Tupperware. Minha senhora, a gente tá falando aqui de 2 carros. Nós estamos falando aqui de uma casa. O direito de família não é para amadores. Provável. Muito! E aí você pensa assim que talvez seja uma pessoa classe D, enfim. Não! Eles moravam num condomínio, Eu uma imagino. casona. Só que ela falou: doutor, juro, a promotora e a juíza, elas riam na hora da audiência, e ela virou pra mim e falou: doutor, mas capaz, eu tenho mais de 3 mil reais de Tupperware naquela casa. Tem Tupperware que eu nem usei. Maravilhosa, ela sabia o que importava para ela e ela não ia abrir mão das Tupperware. Cara, prioridades, família é cada um muito tem bom. a sua. Não, mas, Direito de cara, família tem a essência do brasileiro, não, sabe? cara, tem. Arrasou. Uma vez eu fui fazer uma escritura, na época que eu trabalhava numa imobiliária ainda, alto padrão, Higienópolis, São Paulo, chiquérrimo. E eles não podiam se ver na hora da escritura porque eles estavam passando pela parte do divórcio. Eu nem fazia faculdade de direito, eu nem queria, longe da vida. Mas já tive um gostinho. Eles fizeram a escritura um embaixo, um em cima, e a única exigência dela do apartamento é que ela levasse a tampa da privada. Porque a tampa da privada foi assinada por arquiteto, sei lá, XPTO. Eles estavam brigando pela tampa da privada. Cara, isso é surreal. O direito de família não é para maravilhoso. amadores, Não é. cara. Por isso que Não eu é. amo o direito de família. Por isso. Gente, tem gente que é apegada à casa, a carro. Enfim, cada pessoa vai ser apegada a alguma coisa. Sou apegada ao meu cachorro. É isso, exatamente. Né? E lá em casa, você acredita que lá em casa a nossa briga é quem não vai ficar com nada? Isso aí. Já depois a gente discutir, tipo, vai separar. A casa é sua, não é minha, mas você comprou tal coisa, você que leva e tal. Eu não quero fique nada com B.O. daqui. Gente, faça um onboard, tá? Quando vocês forem se relacionar e morar junto. Pra ver quem vai ficar com a tampa da privada, quem vai É, ficar já com a deixa- Tupperware. Até facilita a vida do advogado, né? Facilita. Então eu comecei a me apaixonar pelas histórias. Óbvio, tem histórias muito tristes e tudo, mas assim, aí eu falei, aqui é o meu lugar. Adorou. Eu legal. amei. E aqui em São Paulo, até falando da vida pessoal, eu assumi minha sexualidade. Então, eu fui morar junto em 2016. Aqui em São Paulo que você assumiu, Aqui você em já São tinha Paulo. passado pelo processo? Não, o que acontece? Eu estava na igreja, então eu era líder, namorava, e aí tinha namoradas, entendeu? E aquele mundo que eu vivia, então de ir pra igreja, de chorar, pedir perdão pra Deus, me sentir sujo. Eu lembro que o meu primeiro beijo na boca, eu fui pro banheiro, na boca de um homem, né? Eu fui pro banheiro lavar a boca com sabão mesmo, porque eu me sentia sujo. Então, aqui em São Paulo, não. Quando eu me vi, eu falei, cara, tem que ser eu. Uhum. Tem que ser eu. E aí, quando eu conheci o Giovanni, eu peguei e falei, é esse. É com esse cara que eu vou me assumir, que as pessoas vão saber realmente quem eu sou. E aí, minha última namorada é minha amiga até hoje. E o pessoal, quando ia falar com ela, falava, não, eu já sabia. Porque eu falei pra ela. Eu falei, olha, eu tenho que te contar uma coisa, eu tô me relacionando. O Giovanni até falava, não tem necessidade. Eu falei, cara, mas ela vai saber pelas pessoas e talvez vão zombar dela, né? E aí, ela, assim como eu, não tá nem aí pra nada, quando chegava pra ela, falava, mas eu já sabia. Tá me iludida. Ele é meu amigo, então. E aí, me assumi pra... Eu me assumi, não. Minha mãe, cara... Sua mãe sempre muito sábia. Sempre. Ela meteu o pé no armário. Ela veio me visitar. Foi quando eu saí do apartamento que eu morava com o Everton. E aí, eu fui morar sozinho. Só que eu fui morar perto da casa do Giovanni.
Então, já toda ali uma Que já tava no- logística. Já Aí tava aquela pensando em coisa, tudo. no dia da mudança, não, dorme aqui, você tá cansado. Aí ele, não, mas sua mãe chegou, não, mas dorme aqui e tal. E aí foi ficando, aí foi levando uma camiseta, uma bermuda, e Quando quando foi ver, viu. 9 anos. Ai, que legal. Então, minha mãe, quando ela veio, e aí ela sabia do Giovanni, que era amigo, aí eu sempre falava dele, ela já tava meio assim. Aí ela chegou pra mim e falou: Cara, eu sei que tu tá namorando com o Giovanni, eu sei que você tá apaixonado por ele. Então eu falo que ela que me assumiu. E aí foi a minha vida essa loucura. Então me apaixonei realmente pelo direito de família. Aí saí, fui trabalhar na ABL, em Santo André, em 2019. Aí voltei pro previdenciário. Só um adendo. Eu acho importante a gente falar isso que a gente falou nos bastidores, que essa parte de você se aceitar e você se apaixonar pelo direito de família foi uma coisa que te uniu, uma coisa uniu a outra, porque a partir do momento que você se aceitou e você se encontrou, ficou até mais fácil de você conseguir Muito mais clientes. fácil de conseguir clientes, das clientes irem para o escritório, fechar o contrato, ter uma confiança, porque chegava lá e... Gente, se for uma cliente mais séria, eu vou ser mais sério. Uhum. Se for uma cliente mais aberta, também vou ser mais aberto. Sim, E aí já sim. teve cliente, tipo, não, mulher, não é assim. Uhum. Olha, você tem que ir pra terapia e Sim. começar a querer saber a vida dela. E vai conversando, aí vai sabendo, vai falando, E aí eu já falava, não, eu sou casado também, meu marido e tal. Aí, tipo, quebrava Quebrava o aquela gelo. barreira, Sim. entendeu? Ai, tô falando com um hétero. Que na Aham. cabeça das minhas clientes é tipo, você não é homem. Você não entende. Mas isso é legal de Sim. você falar, Miller, porque a gente traz muito aqui também da pessoa aceitar a sua autenticidade, não tentar se encaixar na caixinha. Porque o que tem muito no direito é que você precisa montar um personagem do advogado XPTO. Sério. Cada área tem a sua especificidade, isso é importante deixar claro, mas não deixar a sua essência morrer, né? Não se vestir no personagem de Sim. ser uma pessoa que você não é. Claro que muitas vezes você não precisa abrir sua vida pessoal, não é isso que a gente tá falando Não, aqui. Mas é que você precisa se entender, se aceitar e encaixar e trazer isso pro seu profissional. Porque isso Sim. faz você de um profissional melhor. E aí também vem a questão de amor próprio. Você tá feliz com você mesmo, você se aceita, você é É. daquele jeito, você não se faz daquele jeito. Autoconhecimento. Isso é Perfeito. importantíssimo para você ter sucesso na sua carreira, porque as coisas vão se encaixando. A partir do Muito. momento que você consegue ser você na sua carreira, na sua profissão, tudo vai se encaixar, tudo sai mais Muito. leve. Não, na profissão, eu te falo, me ajuda muito. Porque eu atendo muito mais mulheres. E elas se abrem mesmo de chegar e contar a vida. E eu brigo com elas, igual eu contei pra vocês, né? Uhum. Olha, tem sim, vai pra terapia. E assim como o homem vai curtir as festas, você tem que sair também. O momento que ele tá com o filho é o momento que você vai sair com as amigas, você vai pro Sim. salão, você vai se arrumar. Porque a mulher se sente culpada. É, muitas eu falo vezes. isso. E eu falo, olha, você é mãe, mas você também é filha, você é amiga. Sim. E você é mulher, você tem seus Arrasou. desejos. E o divórcio é um recomeço. E vá viver, e coloco elas pra viver, e eu cobro mesmo. Uhum. De mandar Arrasou. mensagem e delas contar. Tem cliente que conta. Acabei de sair do motel. E elas falam, eu preciso te contar um babado. Isso é muito bom, porque gera uma Muito. conexão muito gostosa com o cliente. Demais. É muito Eu bom. tenho uma cliente mesmo, ela tá em Brasília e ela tá gestante agora. Ela foi me mandar o teste de Ai, gravidez, que mandou um incrível. vídeo pra Ai, mim. que linda. Preciso te compartilhar. E assim, a vida dela é uma loucura. Imagina. Então, quando ela me manda mensagem, eu já falo, o que que você aprontou? Ai, engraçado, meu ginecologista falava isso aos 18. Brincadeira, gente. Então, cria muito essa conexão. Bastante mesmo. E assim, eu fui criado só pra minha mãe solo. E Sim. muitas primas, então eu sempre vivia ali naquele meio. Mas assim, nossa, ele vivia só com mulheres? Não, jogava bola, namorava, Aham. enfim. Curtia muita festa hétero em Brasília. Meu mundo era 100% um mundo hétero. Aqui em São Paulo, eu falei, opa! Aqui é a porta do Oi! homem se abriu para ele. Exatamente. Aqui vai ser maravilhoso. Serei Não, uma. Exato. ainda mais aquela região ali, central, Bexiga, aquela região já é bem Nossa! propícia É pra muito, isso. muito Não legal. precisa nem pegar transporte pra ir pras baladas. Aham. Saiu de casa, Do enfim. lado. Gente, o mundo gay em São Paulo, eu vou falar pra vocês.
eu não sei o mundo hétero, mas o mundo gay é tudo muito fácil. Se é que vocês não entendem. Eu tenho uns Conta amigos que pra falam isso. gente, como que foi a transição? Aí eu já ia falar a transição, brincadeira. Do empreendedorismo. Porque você teve o escritório e aí você teve uma fase empreendedora aí. Que não tem nada a ver com Com direito também. direito. 2019, eu saí desse escritório que eu trabalhava com direito de família. Aí fui pra BL, que era uma grande vontade minha trabalhar na BL. Eles recebiam currículo por e-mail. Uhum. Aí, nesse dia, eu decidi. Eu falei, eu vou entregar meu currículo pessoalmente. Porque nunca respondem meus Ousado. e-mails. Mandando ninguém me Vocês não estão me Exato. respondendo, então tive que bater na porta. Exato. correr atrás, muito bem. Aí, eu falei, cara, eu vou. Era em Santo André. O Giovanni, ele é ginasta e cheerleader. Nossa, E ele treinava cheerleader na UFABC, lá em Santo André. Quando eu vi o escritório era próximo, eu falei, opa. Cheguei no escritório, currículo na mão, a moda como antiga. fazer os incas e os pastinha. maias. A pastinha na mão. Cara, mas aí você chama atenção, entendeu? É tipo mandar uma carta Sim. manuscrita hoje em dia. Ninguém vai falar, ué, que é isso? Ninguém faz mais Doideira. isso. É. E aí eu fui entregar o currículo. Cheguei na recepção, falei, não, é que eu vi que vocês estão contratando advogado para previdenciário. E eu tava aqui próximo, na UFABC, que meu namorado, ele treina aqui próximo e tudo. Aí cheguei lá, me comentaram sobre essa vaga. Eu tinha visto no Facebook, gente. Me comentaram dessa vaga, então eu já tava aqui perto, eu Por que não? trouxe. Aí ela, tipo assim, tá, é por e-mail, mas eu vou entregar pro coordenador. E entregaram, me chamaram pra entrevista. Olha, tá vendo? Aí na entrevista eles queriam pra o direito previdenciário, mas era específico pra aposentadoria especial. Aí eu falei, não sei muito. Fui bem sincero. Falei, não sei. Sei Benefício tudo, menos por isso. benefício por incapacidade, ok e tal. Mas não dá. Aí eles falaram, então tá bom, fui embora. Eu acho que eu fui tão sincero na entrevista que no dia me ligaram pra eu poder ir pra parte de controle. Então, pra ficar ali nos prazos do escritório. Aí eu cheguei, achei que era uma entrevista. Aí o Giovanni, não, eles já vão te contratar. Aí eu falei, não, é outra entrevista. Aí eu cheguei, me apresentaram pra Camila, que era a coordenadora. Aí ela, seja bem-vindo, você vai trabalhar comigo, e que não sei o que lá. Não. Eu falei, não vai ter entrevista? Aí ela, Qual é não, meu salário? me falaram Qual é bem de meu você, horário? e eu sou muito de conexão, eu te vi, gostei. Ah, Aí que fiquei legal. Ai, na que ABL. legal. Quando eu entrei pra ABL, o que eu fiz? Eu fui fazer teatro. Nossa. Muito provável. Fui fazer teatro, porque eu já gostava muito. E depois eu saí, em janeiro de 2020, eu saí da ABL. Eu fiquei pouco tempo, mas esse período eu fiz, iniciei o teatro, aí teve a apresentação de peça, o pessoal do escritório foi me Que assistir. legal. E um dia, indo pra escola, eu tava no meio da rua, sem fazer nada, e aí tinha um Instagram sobre metas de vida. Aí eu falei, cara, eu vou criar um metas de advogado. Arrasou. Na rua, aleatório. Fiz o Do primeiro post nada. do nada, criei a Um conta insight. andando na Bela Vista, como se não fosse nada perigoso, tá com o celular na mão, 7 horas da Protegido noite, de Deus. tranquilo. Eu costumo falar, gente, eu ando tanto com o celular na rua mexendo, que eu acho que ninguém me rouba porque fala, esse cara é doido. À Esse noite, celular sozinho não mexendo no é- celular, esse cara Tá não é muito normal. fácil, para você tá muito fácil, Não, melhor tá não. muito fácil, não vou assaltar esse aí. E aí, enfim, mexendo, e aí fiz o post. E aí, nisso, eu conhecia a Valéria já. Mas como que eu conhecia a Valéria? Uma menina em Brasília, postou uma foto com ela e falou que tinha que tomar um café com ela no escritório. Eu peguei e comentei. Nem seguia a Valéria. Comecei a seguir nesse dia e falei que eu também queria tomar um café com ela. Ai, que legal. Ela falou, quando você vier pra Brasília, pode vir. E aí eu fui. Dois doidos. É uma Realmente, mulher também. Aquela sozinha coisa no que a pessoa escritório. fala por educação, quando você estiver aqui, você vem. Aí Não ele faça foi, isso. ele foi mesmo. Então tá bom, então eu Eu vou falar uma coisa. Se elas me convidaram aqui por educação, cá estou. Eu vou. Não me convide por educação, porque eu A vou. pessoa chama a gente por educação, a gente fala que dia. Aí a pessoa fica até... Fica assim, hã? Trabalhamos Qual com horário? datas, Qual o com endereço? datas. E aí eu fui. Ela doida por receber um cara sozinho no escritório dela e eu doido por não saber nem quem era ela. Mas estava em Brasília, fui, tanto é que o Giovanni, gente, ele morre de vergonha de mim. Morre de vergonha por causa dessas Ô, coisas. Giovanni. A gente tava esses dias num samba, a mulher do meu lado me olhando, eu olhando pra ela. Nossa, eu gostei demais de você. Eu falei, eu também, trocamos Instagram. Ela me convidou esse dia pro aniversário dela.
Aí o Giovanni fala, cara, você é surreal. Eu não te julgo, não é? Mas Eu não você é julgo. muito de conexão. É. Conectou, foi embora. E eu vou, e aí eu não tô nem aí. Se eu conhecer a pessoa Maravilhoso. hoje, já tem um ano. Esses Maravilhoso. dias eu li uma frase no livro do JJ que fala assim: pessoas precisam de pessoas e se conectam com pessoas. Ponto. É isso. Conectou, deu certo, bora. E aí eu conheci a Valéria e fizemos amizade. Aí quando eu fiz o Metas, aí eu pedi ajuda pra ela pra me divulgar. Sabe qual foi a resposta dela? Quem é você? Nossa, você me manda mensagem pra eu te ajudar, eu não sei nem quem é você. Tipo assim, Do para de ser nada. invasivo, ô louco. E eu, kkk, eu contei que era eu. Aí ela, amigo, eu não sabia que era você. Aí ela me ajudou. O Edinho, na época, que aí Que ele legal. era do Legale, ele cedia bolsas direto de pós-graduação Muito pra eu legal. fazer sorteio. Ah, que Arrasou. legal. Quando eu bati os meus primeiros 10K, eu fiquei louco e Imagina. tudo. Enfim, aí foi muito bom. Fiz o curso de teatro, não terminei, mas fiz algumas apresentações aqui em São Paulo. Aí saí da ABL no final de janeiro. Falei, o quê? Vou focar no teatro. Não quero mais saber da advocacia. Arrasou. Não, aí tava me sentindo, né? Porque aí tinha feito a apresentação na escola, aí iniciou Já essa se achava apresentação. Ator. Não, o ator da Globo, tava O esperando quê? o convite. Lembra? Exatamente. Aí, Globo, perdeu. Aí fiz o teste, inclusive foi com a Pitty Webo, que eu não sei, talvez se vocês conheçam, vão lembrar dela, não sei se vocês assistem novela. Ela fez Mulheres Apaixonadas, ela era a Marcinha. Ai, lógico. Ai, óbvio. Gente, lembro. eu sou noveleiro. Lembro. Eu achei que era golpe e tudo mais, não. Aí fiz tudo, peça, ela maravilhosa, dirigindo. Nossa, e eu me sentia já o ator. E eu falava pra todo mundo que eu tava sendo dirigido por ela, enfim. Fiz a peça, fiquei me sentindo. Isso em janeiro. Aí, em fevereiro, fui fazer um teste pra uma outra peça e consegui, sem ainda Legal. ter concluído o curso. Então, eu tava lá. Imagina Não quando quero você mais ser viu. advogado. Chupa, OAB, não quero mais. O Imagina. que aconteceu? Pandemia. Puta que pariu. Veio a Eu pandemia. Caralho. E agora? E No agora? meu auge. Nem ator, nem advogado. Nos meus, Deus, por no quê? auge dos meus 2 meses de Gente, profissão. e aí aconteceu uma coisa muito trágica. E aí a minha vida é isso, né? Uma montanha russa. Não sei se vocês vão lembrar que teve o desmoronamento lá no Guarujá. Lembro, em claro. Santos. E aí a gente veio a perder 6 pessoas da família. Nossa. Então, minha tia, meu Sinto tio, muito. primos. E assim, foi uma loucura. E a família do meu pai. Por mais que meu pai foi ausente, a família dele não. Uhum. A gente sempre teve uma conexão muito grande. E minhas tias, assim, apaixonadas pela minha mãe. A irmã dele tava no casamento da minha mãe. Então, Nossa, a gente olha é só. muito ligado. Tem gente que acha que ela é da nossa, né, da família da minha mãe. Não, é do meu pai. Então, assim, foi bem pesado, porque eu ia pra lá sempre pra ajudar nas buscas, Nossa. tá ali no acolhimento com a família, levava doações daqui, Uhum. né? O pessoal me ajudou com vaquinha e tudo. Então, teve isso. Passou. Quando passou, vi na pandemia, morando de aluguel. Morava, inclusive, Sempre. aqui próximo, que eu falei pra vocês, Sim. né? Meu Deus do céu. Que vai ser agora? Aí, o que eu fiz? Veio a brilhante ideia de algo que eu sempre gostei e que eu queria, tipo, nas conversas com minhas amigas, eu já conversava com elas e eu falava, cara, deixa eu te falar, não é concorrência pro homem, isso é pra agregar a tua relação. Com certeza. Aí foi quando a gente abriu um sex shop online. Uau. Maravilhoso! Empreendedor nato. Passamos a pandemia, eu posso falar? Claro! Passamos a pandemia vendendo piroca. O pessoal não podia sair, não podia se divertir. Por que eu vou fazer levar a diversão pra casa Só que aí, delas? cara, e vocês não estão entendendo. O que eu fiz? Comecei a fazer live. Só que a primeira live foi com a minha amiga. Deus, ela vai brigar que eu falei o nome dela. Biomédica. Nossa. Ela trabalhava diretamente com vírus. Então era tudo muito novo e a gente queria entender. Aí o que eu falei? Vou unir o teu conhecimento com o meu negócio. Vamos fazer uma live. Eu quero saber se as pessoas podem continuar se relacionando. Aham.
e o que elas podem fazer numa relação sexual ou não, diante do Nossa, gente, mas deve ter batido, deve ter sido uma live Cara, surreal. Foi muito legal. E ela não apareceu na live, que ela não queria se expor. Aham. E eu tô aqui falando o nome dela Não, ela agora. falou sobrenome. tudo É, bem. enfim, ninguém Foi vai... A gente com uma pizza no nome dela. E aí foi na casa dela. Nossa, Ela que sentada de um doideira. lado e do outro, e só eu na live e a voz dela. E o pessoal começou a perguntar. Então, se podia fazer sexo anal, se podia isso, podia aquilo outro. Cara, foi muito bom. Aí foi daí que eu falei, preciso. Aí conheci uma empreendedora, que ela tem uma distribuidora no Brás. Meu, e simplesmente uma das mulheres mais incríveis, a Vanessa. E foi conexão, gente. Eu fui pra loja dela com o restinho de dinheiro que eu tinha, eu e Giovanni, e fomos comprar todos os acessórios possíveis que a gente Aham. pôde comprar e começamos a Nossa. vender. Só que aí foi crescendo. Porque eu tenho meus amigos em Brasília, eu conheço muita gente em Brasília. Sim. O pessoal de lá começou a pedir pra eu vender pra eles. Que legal. Aí eu, na pandemia, como que eu vou pra Brasília? Enfim, vou de ônibus a primeira vez. E aí fui de ônibus com uma mala cheia de piroca. Quem quer, meus amigos? Dá um Quem jeito. quer dar um jeito? Você tá entendendo? Fui com a mala e uma sacola. E aí eu fui de buzzer. Não, Aham. conheço só. Claro. Peguei no Eldorado. A sacola que tinha, ela acabou abrindo. Literalmente caiu uma piroca. E não era pequena, Você tava com o Giovanni ou tava sozinho? sozinho. Porque senão ele ia ficar morrendo de O quê? vergonha. Ele ia ficar azul, Ele ia coitado. falar, eu nem conheço. É você. Contrabandeando piroca Exato. pra Brasília. Enfim, Já apareceu até no Datena. Meio da pandemia. então o pessoal na fila meio assim, deve ter falado, nossa, guloso. Ai, meu Deus do céu. A Valéria vai me demitir. Mentira, que ela me conhece. Ela me conheceu dessa época. Ela me sabe. conheceu assim, tem que me aceitar. Exato. Gente, ele sentou aqui e falou: eu conheço a Valéria dessa época que eu vendia piroca. Foi mesmo. Cara, ela gosta muito de mim, sério. Ela deve gostar muito de mim. do céu. Fui pra Brasília, vendi tudo. E já voltei com encomendas. Aí eu já Nossa. tinha o dinheiro pra comprar mercadoria, pra pagar aluguel. Nossa. Que legal. Aí começou a crescer. Aí minha prima falou, nossa, uma amiga vai fazer um chá de lingerie, traz suas coisas pra vender. E aí você... Cara, e aí imagina. Sucesso. Só mulheres. Aí nisso o Giovanni foi comigo nessa. Aí foi que eu falei. Ele, quando tava nesses lugares, era outra pessoa. E ele mostrava, e ele falava e tudo. Eu falei, meu Deus, Quem é você? eu não casei com você. Tô te conhecendo agora. É. Imagina aquele bando de mulher, 2 gays ali mostrando. E aí eu falava como fazer, como deixar de fazer, Uhum. como usar, como deixar de usar. Por exemplo, testar gel, eu sempre falo, cara, o teste do gel é aqui, que é na Sim, mucosa, pra não dar entendeu? Pra saber se tem alergia e alergia ou tudo não mais. e tal, essas coisas todas. Então, fui fazer um curso de coach sexual Nossa. pra aprender Kátia mesmo Damasceno as coisas. ganhou muito dinheiro com o Miller nessa época. Kátia, um beijo, vem aqui. A gente vendia o Shake, Nossa! que era... Você comprava o shake e você não sabia o que era, os produtos que vinham de dentro de um copo de milkshake. Era estilo aqueles brinquedinhos. Compre e ganhe uma surpresa. Exato! É Kinder Ovo! Aí eu fui Kinder Ovo do fazer... sex shop. Gente, aí eu fui fazer o divórcio da minha amiga, Ju. A Ju, a minha A Ju era médica. separada, ó, Nossa! anos. Mas tava amarrada no encosto e não Aí fazia eu falei, o não, divórcio. amiga, vamos fazer esse divórcio. Não quero nem saber. E aí, fui fazer o divórcio da Ju. Quando eu fiz o divórcio da Ju, eles já eram separados há anos e tudo. Eu peguei e falei, vou dar um brinquedinho pra Ju. E a Ju sempre, sempre gostou. Ela sempre foi muito aberta e tal, a falar dessas A vida coisas. sexual da Ju aqui, ó. Aí eu falei, Miller, eu te bato. te amo, Ju. Só ela sabe quem é a Ju, entendeu? Só ela. Ah, eu tenho mesmo umas 3, 4 amigas Ju, então... Tá bom. Eu As tenho pessoas várias. se pensam, que Vão Ju procurar é essa? ele no Instagram e digitar. Ju. E vai mandar pra ela. Ela Você vai que é a Ju?
Se tiver na bio do Instagram, a profissão dela, já manda uma mensagem, amiga, tira. Meu Deus, eu preciso mandar ela tirar, eu acho que Amiga, tem. tira. Gente, arrasou. Esse episódio tá muito Ai, cara. Aí, presenteei ela, até porque ela era minha cliente. Eu Sim. falei, nada melhor também do que presentear ela. Sim. Aí veio a luz. Cara, eu posso fazer o divórcio e presentear minhas clientes com os brinquedos. bom. Arrasou. Pra elas não se sentirem sozinhas, Genial. deprimidas. Mas olha só, Mas é os verdade. escritórios dão para os clientes os presentinhos, as canecas e tal. Fez todo o sentido com o nicho que você estava trabalhando. Muito. E ninguém tem isso. Não. Quem é que tem isso? É vale. totalmente disruptivo. Não, o negócio, escreve assim, aqui é embaixo fora da você sabe caixa. que- meu, é totalmente genial. E é muito Qual legal advogado isso. que faz o teu divórcio e te dá um brinquedo? Te dá um curso. Sozinha você não estará. Exato. Não, isso é muito bacana, porque você Tem encaixou. mulher que fica casada só por causa disso. Então. Dessa relação, uma dependência emocional nesse sentido. Porque Cara, fala, putz, eu vou ter que conhecer outra pessoa. Exato. brinquedo Não, aqui, e eu ó. comecei e estudando e fazendo as lives, aí fazia live. Aí depois eu comecei a fazer live que era o proibidão. Então era live de madrugada. E aí, pra você ver, o Giovanni é super tímido. Ele participava das lives. Adorava. Aí eu comecei a estudar sobre fetiches, os Olha que fetiches mais legal. loucos que existiam e tudo. Então eu fazia na madrugada, fazia enquete. Aí às vezes eu apagava no dia de manhã as enquetes, porque aí a Era só família pra quem- brasileira ia ver e podia Não, e ficar era só pra quem chocada. tava na live, né? Exatamente. Arrasou. E aí começou. Aí quem eu trouxe? Eu trouxe. Agora, ai meu Deus do céu, se eu falar, eles vão saber. Vamos dar um codinome pra pessoa, que a gente não quer derrubar o episódio. Então eu vou falar. Fala, fala então, Aí eu trouxe a Paula, Paula. que era prima da Ju. Aí ela começou a participar dessas A lives. família inteira da Ju tava nas lives. Gente do céu! Elas eram vizinhas. A gente morava frente a frente. E rapidinho, como eu conheci Paula e Ju? Através da Ellen. Quem era a Ellen? Uma amiga minha de Brasília. E como que eu conheci a Ellen? Na fila do ônibus. Eu trabalhava no McDonald's. Um dia a fila imensa. Eu cheguei com aquela cara de cansado, um saquinho no McDonald's. Foi meu primeiro emprego, gente. Não, minto, meu primeiro foi no Burger King. Eu passei por todos os fast food. E aí, quando eu tava no McDonald's, aí eu aquela carinha cansada, sofrida. Ela na fila. Aí ela pegou e me deu lugar na fila. A fila era muito grande. E a gente morava, igual eu falei pra vocês, Planaltina, Goiás. Uhum. Gente, e aí era assim, formava uma fila que era pra quem ia entrar naquele ônibus. E a outra fila pra quem esperar o próximo ônibus. É igual acontece aqui no monotrilho, nos Então, ônibus da vida. Acontece isso lá também. E a felicidade da gente era quando o ônibus não quebrava. Uhum. Enfim, aí conheci a ela me deu lugar na fila. Aí eu falei, tu me deu lugar na fila, eu vou te dar um sanduíche. Aí ela falava Você assim, gostava já dessa época de dar as coisas pras pessoas? entendeu? Um aí prêmio, foi uma troca. É. Aí eu conquistei a Ellen por causa disso. Então ela guardava o lugar na Arrasou. fila e eu levava sanduíche pra ela. Pronto. Pronto! Era uma Fizemos troca. a amizade. Aí foi Legal. ver a Ellen, era amiga das minhas amigas, e a gente vive até hoje. Aí Ellen foi pra Dublin. Conheceu quem? Paula. Nossa, Passaram-se anos, eu achando que a Ellen tava em Dublin ainda. A Ellen me vira e me chama pra tomar um café. Aí eu falei, quando você estiver em São Paulo, a gente toma. Ela falou, mas eu tô morando em São Paulo. Ela tava morando com quem? Paula e Ju. nossa. Foi Aí ela falou, tem uma casa aqui na frente, tá alugando, queria te convidar pra morar comigo. Eu falei, amigo, hoje eu sou casado e tenho um cachorro. Ela falou, pode vir. Fomos. Não acredito, foi todo mundo. Na pandemia, a Ellen foi embora. Aí ficou o quê? A herança pra Ficou Paula e pra Ju. Paula, Miller, ficou Giovanni e Paula, Paçoca. Ju. Aí, pronto, a gente passou a pandemia vivendo juntos ali. E a rua ali era uma vilinha, então a gente falava que era a Vila do Chaves. Ai, que enfim. legal. Legal. Vira uma Vivíamos juntos. família. A Ju, eu falo que foi a mulher que mais pegou Covid. Ela fazia um teste no laboratório, dava positivo, ela ia pra casa. Meio-dia saiu o novo teste, ela já não tinha mais Covid. Misericórdia. Sério, era uma loucura. E ela trabalhava no hospital? Era biomédica? Ela trabalhava na faculdade, laboratório de uma então, faculdade. muita E ela gente. lidava diretamente com o vírus. Depois, até na época da pandemia, ela foi pra publicidade. Ela fazia testes durante as gravações. Então, porque Nossa. tinha, né, que fazer os testes Sim, pra poder gravar. sim. Enfim. Aí foi passando. Aí foi quando Paula veio fazer os proibidões com a gente. Aí, o que acontece? Eu falei, cara, ninguém vai me contratar como advogado, bicho. Acabou minha É carreira. porque não tem mais essas imagens lá no meu Instagram, tá? eu tirei porque eu falei, cara, Tá não no posso. YouTube pro resto da vida. É que eu falo assim, cara, eu ando muito com a Valéria, se as pessoas vê
o que eu postava. Quem era eu no passado? Mas isso funcionou pra sua advocacia. Muito. Eu comecei a fechar divórcio. Imagina, a E mulher aí, dela nas ficou doida. conversas, as mulheres já começavam a falar. Tipo, eu nunca tive um orgasmo. Aí eu, oi? Não, amiga, pelo amor de Deus, eu vou tirar aqui um kit. Separa e Tá toma o bom. kit. Sim, aí passou. Gente, é tão louco isso que essa semana, eu juro, eu mostro pra vocês depois. Um amigo meu me falando: deixa eu te falar, tu ainda vende aqueles negocinhos? Tipo, Tô precisando. E comecei, aí eu ia pras casas, eu levava minha mala, aí eu começava a viajar de avião, de carro pra poder vender. E aí fechava um divórcio aqui, outro divórcio legal. ali. E aí as mulheres começaram a se abrir mais ainda. Então, hoje eu sento e converso com uma mulher pra fazer um divórcio e eu quero mesmo saber a vida Uhum, dela toda, sim. porque, tipo, amiga, eu posso te ajudar. Sim. E de, Mas- de várias formas. De várias formas. É. Mas é legal isso, porque a gente fala muito disso, né? A advocacia tem essa caixinha que quer colocar a gente, vai ter cliente para todo tipo de Nossa, gente. tem. E nós não Nossa. somos só advogados, somos uma pessoa com várias outras vontades, outros desejos, outra personalidade também. Muito. Eu falo pra todo mundo, sabe? Mudou muito a minha advocacia, o jeito de advogar. E eu nunca me vi dentro dessa caixinha de ser aquele cara sério Sim, e Do terno e tudo. gravata. Exato, eu não consigo. Esses dias eu fui fazer uns vídeos, a Stephanie, que é da época do teatro, né? Ela tem lá a empresa dela, Amor em Rec, eles foram gravar. E aí eu fui com terno, ela falou, pode tirar esse terno? Porque Aí não eu, é como você. assim? Ela falou exatamente isso. Cara, não é você. Não é você. Suas clientes não te veem assim. Você não vai conectar com as pessoas. A gente fala muito disso aqui, que é, se você vai gravar um conteúdo, se você vai falar pra alguém, você tem que se conectar com aquela pessoa. Não é o que você acha que é o certo, é o que aquela pessoa acha que é o certo. Só assim você se conecta. E se você se finge ser uma pessoa na internet, quando a pessoa for te conhecer, vai falar, Não não tem foi com nada essa a ver, pessoa Exato, que não eu tem conheci nada a na ver, né? internet, aí não vai conectar, aí não vai fechar contrato. Porque você é uma pessoa na internet, pessoalmente você é outra. É isso que eu nunca quis, Uhum, sabe? Eu quero ser eu. É E a isso. pessoa tem que me contratar por ser eu. sim. Exato. Tenho meu conhecimento técnico, né? Faço meus estudos, enfim. Mas eu quero ser eu quero ser livre. Eu quero poder chegar e sorrir, até em audiência mesmo, Uhum. sabe? Né? Que a gente chega em audiência, é aquela coisa tão assim. Às Séria. vezes uma pessoa solta algo numa audiência e eu vou rir. Com eu não vou certeza, conseguir você é uma pessoa, me controlar. exato. Eu não sou E robotizado. não é igual acontece nos filmes e nas séries, que é todo aquele. As pessoas são pessoas, a gente tem as nossas vulnerabilidades. Eu acho que mexer com direito de família é uma coisa que você tem que ter esse tato, porque as pessoas estão sofrendo, né? Sim, As- empatia. É isso, são coisas muito delicadas da vida da pessoa. Então, se ela tiver alguém, um profissional com quem ela se conecte, vai ser totalmente diferente. A gente trouxe aqui algumas pessoas do direito de família. Então, já teve advogada cristã para mulheres cristãs, já teve advogadas que cuidam da parte só de mulheres que passaram por violência doméstica. Então, cada um tem a sua especificidade Sim. e a sua conexão com o cliente. E tem cliente para todo mundo. Muito. Já Sim. teve cliente que me. Não que me contratou, mas ela falar de ficar feliz. Teve uma cliente minha que ela fala assim, cara, minha ex-sogra, ela é muito preconceituosa. Ela não gosta nem de preto e nem de gay. Ô, louco. Quando ela te viu, eu falei, ih, meu amor, foi o combo completo, então. Então, eu sou perfeita. Eu falei, você me contratou só pra poder pirraçar ela, né? Então quebra essas coisas aí, entendeu? O cliente sente essa proximidade. A gente Sim. entra na intimidade deles, não tem como. Eu falo direito de família, você entra na intimidade É. do casal. Então não tem como. Igual eu costumo muito, em conciliação, levar a minha história. E eu falo, eu tive um pai ausente, né? Mãe solo, então eu levo isso. Uhum. Quando eu atendo o homem, eu falo pra ele. Eu falo, cara, é horrível, eu tive um pai ausente. Eu fui conhecer meu pai, eu tinha 15 anos porque eu quis. E o irmão dele virou pra mim e falou, meu filho, tem certeza que tu quer conhecer teu pai? Sim. O próprio irmão dele. Horrível isso. Então, tipo assim, ele não me conheceu porque ele não quis. É. Foi uma opção dele. Mas eu quis, eu falei, eu quero ter certeza. Que ele não me quer. Exato. Então, e não que hoje em dia eu não vá, já tem uns anos que eu não visito ele, mas ia com frequência, se precisar, estou aqui. Uhum. Mas eu passo isso para os homens que eu atendo. Seja presente, porque isso vai fazer toda a diferença na vida do teu filho. Porque eu Exato. passei por isso. E às vezes, numa audiência, eu peço licença e eu conto minha história de Isso é vida. legal. Então, para quebrar aquilo,
Porque quando eu entro numa audiência de conciliação, eu falo pra minha cliente, a gente tá entrando pra um acordo. E acordo dos dois abrem mão de alguma É coisa. isso. É tirar aquela grosseria, o combativo. Querer É. impor Porque as coisas. quando é conciliação, cara, todo mundo vai ter que abrir mão de alguma coisa. Eu sempre falo pras pessoas, acordo não é bom pra todo mundo. Na verdade, acordo não é bom pra ninguém, porque todo mundo quer 100%. Só que não É. dá. Eu falo, no acordo todo mundo ganha e todo mundo perde. É, Então isso é aí. isso. Uhum. Sabe, se vai para uma audiência de conciliação, eu converso antes com a cliente, porque estava conversando com outro advogado. Sim, eu sempre vou conversar com outro advogado. Sim. Eu e ele não estamos brigando. A briga são dos clientes. A primeira coisa é, doutor, tem acordo? Exato. Vamos perguntar pra facilitar a vida de Esses todo dias, mundo. numa audiência, eu achei incrível. Eu queria pegar aquele juiz e abraçar ele, um juiz lá na Baixada Santista. Ele falou: gente, mas isso aqui eu vejo mais que é uma rusga mesmo. Que era resolvido numa feira, sentado, comendo pastel e tomando um caldo de cana. Eu falei, Olha meu só. Deus, eu te amo. Quero levar você pra É. vida. Porque as pessoas levam muito das mágoas, das dores, da picuinha, do atrito que tiveram durante a vida toda para uma sala de audiência, para uma sala de conciliação. Então, os profissionais, os advogados, eles não podem abraçar as brigas internas dos Sim. clientes, né? Não. Abraçar o direito é diferente É de abraçar a totalmente briga diferente. interna do cliente. Tem uma coisa que eu falo que todo advogado tem que levar isso pra si, que o advogado, ele é racional. O cliente que é o emocional. Você não Exato. pode ser emocional junto com Não. o cliente. É isso aí. Porque senão. E aí fica isso, né? Eu quebro muito uma barreira de conversar com a cliente, dela desabafar, entrar na vida íntima da pessoa. E aí, cliente acabou o processo e ela continua ali conversando comigo, me Sim. contando E com se foi ou não certeza- curtir a vida dela. Com certeza ela vai te indicar para as amigas, Sim. para as clientes, para as pessoas ao redor dela, porque sentiu confiança e Sim. viu que seu trabalho é sincero e honesto, É entendeu? humano. E É um humano. trabalho humano. E aí eu preciso ter esse cuidado pra eu não me envolver com essa história. Eu, É. eu falo, tem um divórcio de uma prima minha, eu não fiz. Eu fiz todo o processo no dia da audiência, eu pedi pra uma amiga minha fazer. Sim. Porque eu sabia a história de vida deles. Aí já leva pro Entendeu? emocional, não é Exato, eu racional falei, não mais. vai ser legal, porque o tanto que eu vou xingar ele nessa audiência. Mas Sim. isso é ser extremamente profissional, porque É. você entende até O seu onde limite. você pode ir, porque tem gente que sabe que vai passar o limite e continua ultrapassando. Eu deixei o direito de família porque eu ultrapassava todos os meus limites. Eu tinha ainda muitos traumas, muitas dores emocionais que eu acabava levando para os meus casos. Então, eu abraçava a dor da criança que não teve o pai, que o pai não queria ver, que queria pagar Dá vontade de ir R$200 lá e de pensão, matar. É. e da mãe que não queria saber. Então, assim, eu pegava muito pra mim, eu não dormia, eu passava mal, eu chorava, era uma coisa de louco. Aí eu entendi, o direito de família não é pra mim, nem tudo é pra todos. E saber os Exato. seus limites é importante. Então, ter essa barreira de entender até onde você pode chegar é um estágio profissional muito maduro. Sim, e eu brigo às vezes, quando é com o meu cliente ou com a minha cliente. Se é pai, eu falo, cara, vamos melhorar aí esse valor da pensão, não? Vamos dar um jeito, você aperta isso. Porque eu Trabalha entendo. mais, né? Faz mais dinheiro. exato. Porque eu sei o que passa, eu via também o que minha mãe passava. E quando é minha cliente também, eu puxo a orelha. E, tipo, não é assim, teu filho não é uma arma pra você Uhum. querer usar contra o pai, entendeu? Vamos procurar terapia. Indico pra toda cliente minha, tem que fazer terapia. Porque eu não posso aguentar sozinho. Eu não sou Todos terapeuta, eu esses sou dramas. advogada. Você não sabe que a gente já passou mais de 1 hora de episódio. Meu Deus do céu. Você vai ter que voltar. Eu sinto muito. Nossa, Esse sim. episódio foi muito bom. Sim, foi. Tá Maravilhoso. vendo? Nem chegamos a falar do escritório. Nem chegamos a Olha, falar do verdade. escritório. Vai ser continuidade. Por disso. favor, vai ter parte 2. Teremos. Ai, que agradecer, Eu foi amei. muito bom, gente. Foi muito eu tô bom. com dor até aqui, ó. Nossa, gente, foi muito engraçado. Esse episódio foi Eu ótimo. amei. Foi ótimo. maravilhoso. Eu Obrigada adorei. pela sua presença, Eu que por agradeço. contar a sua história e contar tão abertamente, que isso é muito importante. Eu Isso é muito agradeço legal a para os vocês. advogados, assim, que se reconhecerem Sim. em você, sabe? Falar assim, poxa, olha, não sou só eu. Às vezes tem advogados que têm até vergonha de falar que é gay, porque acha que Sim. porque as outras pessoas não vão levar eles com seriedade. E não existe isso, gente, não existe. Você É. tem que ser você.
se assumir. E pra ter essa leveza no seu trabalho, você tem que se assumir, por ser o que você é. As pessoas me Tem- falam, mas te aceitaram. Não, meu amor, eu me aceitei. Exato, Eu não tô nem aí. nem aí. Primeiro eu, depois o É. outro. E a Arrasou. advocacia é isso, tem cliente pra todo mundo, e aí você é prova viva O disso. sol brilha pra todos. Exato. Muito obrigada Eu pela sua amei. participação. Obrigada. Teremos parte 2 em breve, fiquem atentos. Vamos deixar suas favor. redes sociais, todas elas aqui embaixo. Sim. Quem quiser contratar os seus serviços também, tenho certeza que você é um profissional incrível. E quem quiser uns produtinhos, aquela... Quem quiser produtinhos, Produtinho aí, ó. Quem quiser um Kinder Ovo, Cara, depois de hoje eu vou ter que voltar com as vendas de produtinhos. Por favor. Mandarei press kit pra você. muito obrigada, meu amor. E vocês, não se esqueçam, curtam, comentem, compartilhem, ativem o sininho para mais episódios E e se inscrevam. um beijo. Beijo. Até a próxima.